Fala galera do Grêmio, uma terça-feira bastante movimentada e surge também um novo velho interessado em Arezzo, que é o Peñarol, e ele inclusive tem o aval de Diego Aguirre. O técnico do clube uruguaio concedeu uma entrevista e ele foi muito claro em relação ao centroavante do Grêmio. Na sequência vamos trazer todos os detalhes e também Felipe Carbajo, o seu empréstimo a um clube norte-americano está terminando. Ele terá espaço com o Mano Menezes ou então ele vai negociar o seu retorno para o futebol brasileiro com outro clube? Tudo você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, Diego Aguirre, o técnico do Peñarol, uma figura muito conhecida, principalmente pelo lado do Internacional, ele concedeu uma entrevista para a Rádio Sport 890 de Montevidéu, e esta emissora sempre consegue ótimas entrevistas e também com personagens importantes do futebol uruguaio. E o Diego Aguirre, fez muitos elogios ao Arezzo, só que ele também foi questionado em relação a outro atleta e disse exatamente o seguinte: os jogadores mencionados são muito difíceis de trazer, mas que o Arezzo, ele pela sua qualidade, interessa bastante ao Peñarol. Vale lembrar que no início do ano, em janeiro, o Arezzo ele tinha o interesse de retornar ao futebol uruguaio, mas foi uma negociação que sequer teve avanços importantes. Ele focou aqui em Porto Alegre para reconquistar o seu espaço, até fez alguns gols com Gustavo Quinteiros, mas hoje está em baixa. Tanto é que ele é a terceira alternativa para o comando de ataque. Titular é o Braithwaite, o reserva imediato, o André Henrique. A terceira opção é o Arezzo, ele que tem também o interesse do futebol italiano. O Hellas Verona tem aí o interesse em contratar o jogador. O Arezzo que tem o seu vínculo com o Grêmio até 2028 e o tricolor ainda tem 50% dos seus direitos econômicos, e se chegar uma proposta que for boa para o Grêmio e também boa para o Arezzo, ele irá deixar o clube. Bom, sobre Felipe Carbajo, ele foi uma contratação. Lembra quando o atual presidente Alberto Guerra, ele se elegeu, ele assumiu o clube, teve Paulo Calef, vice de futebol, hoje candidato à presidência, e o diretor de futebol Antônio Brum naquela oportunidade. E o Grêmio definiu por contratar 3 jogadores que fossem um pilar de uma nova equipe: o Cristaldo, o Luizito Soares e também o Felipe Carbajo. Só que acontece que o Carbajo, aqui no Grêmio, ele teve momentos bons, mas também sofreu muito com lesões. Tanto é que ele foi emprestado para o New York Red Bulls, clube da Major League Soccer dos Estados Unidos. E ele fez na atual temporada 14 jogos e marcou apenas um gol. Ele está negociando neste momento com o Atlético Paranaense. O Atlético, que está na Série B, é comandado pelo Odair Hellmann, e existe aí um interesse do clube paranaense e até pelas informações que tenho, uma possibilidade que pode sim acontecer de transferência. Mas se isso não acontecer, ele será reaproveitado por Mano Menezes. Mesmo que no setor de meio campo a gente tenha muitas alternativas. Tem Dodge, tem Vilhaçante, tem o Alex Santana que recém chegou, o Ronald vem ganhando espaço e o Carbajo entraria para disputar posição. O Camilo, jogador contratado no início do ano, perdeu espaço e a tendência é que seja negociado.
o Carbacho, que tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2026, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.